Goiás, século XVIII. Chega o homem branco perto dos indígenas e despeja um líquido que, segundo ele, é água em um prato. Pega algo e acende, ateia fogo, e esse líquido que seria água pega fogo. E ele diz assim para os indígenas: ou vocês me falam onde está o ouro que vocês utilizaram para fazer, confeccionar esses colares, ou eu ateio fogo, não no prato, mas no rio que dá de beber para vocês. Por que eu estou falando isso? Porque o excelente livro Naqueles Morros Depois da Chuva se passa no contexto do Brasil colônia, ainda antes da independência, em Goiás, né? Não por acaso estou aqui com um quadro desenhado a bico de pena pelo saudoso Josélio Maranhão. A gente tem aqui a cruz do Anhanguera, a casa de Cora Coralina, a ponte e, ao final, a igreja do Rosário. Naqueles morros, depois da chuva, do meu conterrâneo poraense, fico muito feliz em saber que tem gente muito boa escrevendo livros dessa qualidade, que nascerão aqui na mesma terra que eu, né, do Edival Lourenço. Esse livro foi publicado nos idos de 2011 e logo em 2012 ficou em segundo lugar no prêmio Jabuti, que é um prêmio de renome nacional, maior prêmio literário do país, na categoria romance. Já tinha ouvido falar muito desse livro aqui, mas nunca tinha de fato parado para lê-lo, e de fato é muito bom, né? Fica já desde já a dica para você que se interessa pela boa literatura. Acima de qualquer coisa, é um livro bem escrito. Ele é, além disso, um romance histórico. Então, qual o contexto em que ele ocorre? A história se passa na primeira metade do século XVIII, Brasil colônia, cidade de Goiás. Antes ainda não tinha esse nome, era um mero arraial. O Bartolomeu Bueno, tivemos dois Bartolomeus Buenos, né? Temos o pai e depois o filho que volta e de fato dá início àquela povoação daquele lugar que mais adiante se tornou a capital do estado de Goiás por muito tempo, mais de século. Bom, como começa a história? E é um elemento muito interessante, porque a gente tem um narrador personagem, que ele é inominado. Mas por que eu estava falando de Anhanguera? Porque ele se diz um dos filhos bastardos do segundo Anhanguera. É um filho bastardo, um escravo forro, que dos seus 40 anos de idade está contando a história, né? Então isso é muito bacana, que é trazer a história contada por uma vertente da sociedade, parte da sociedade que à época não tinha sequer local de fala. Então ele está num local muito privilegiado. O que acontece? Nosso narrador, ele é filho bastardo do Anhanguera, ele é forro, e ele acompanhou o seu pai por muitas andanças. Então ele gradualmente vive muitas experiências e ele se alfabetiza. Ele é um cara muito inteligente, né? E então, logo de cara, quando eu comecei a história e percebi que era assim que se dava, né, uma narração em primeira pessoa, eu me lembrei de um outro livro muito bom. Chama-se, eu já falei dele aqui no canal, A Gloriosa Família do Angolano Pepetela, no tempo dos Flamengos, né? A gente vai ver uma Angola sob o jugo dos holandeses. E quem conta a história é exatamente uma espécie de escravo de companhia do patriarca da família Vandum. Ele era o patrão dele, o patrão não, né? O dono dele julgava que ele sequer sabia ler, mas ele era muito culto, né? Então dá essa fala, dá esse lugar de fala como narrador para uma pessoa que foi escrava. Isso é bem interessante, né? Muda um pouco o que se espera, o lugar comum da narração. Então esse é um primeiro ponto positivo, né, do livro. Como começa? Eu falei aqui de Bartolomeu Bueno, do Anhanguera, né, o fundador de Goiás. O livro começa assim: o Anhanguera, o diabo velho, uma lenda ainda viva se debatendo, se desmoronando em si. Chapelão de madeira a cobrir a cabeça,
de cabelos já escassos, a espingarda velha de guerra, como se muleta agora que fosse, pois lhe presta mais apoio ao prumo do que mesmo a proteção esperada contra um eventual inimigo que carecesse de mira e alvejamento. Perto dele, na retaguarda, com orientações familiares de não se afastar nunca, está o filho caçula, pelo menos dos legítimos, que os bastardos não se contam. É justamente um bastardo que vai escrever essas memórias aqui, né? E por quê? Naqueles morros depois da chuva. Bom, esse é um livro histórico, né? Ele exigiu do autor, eu vi no YouTube a entrevista do autor, né? Exige muito quando se trata de um romance histórico e, de fato, há um registro aqui que faz alusão ao que viria a ser o título. Diz o seguinte, é um relato do capitão do mato Antônio Pires de Campos, companheiro de Anhanguera. Ele diz o seguinte: e, perguntando os ditos índios onde tinham achado aquelas folhetas de ouro, respondeu o cacique: naqueles morros depois da chuva, né? Então esse é o contexto, né? Nós estamos num contexto de ápice ainda da mineração, ali no que era a época o Arraial de Santana, que depois se tornou Vila Boa e que depois se tornou cidade de Goiás. Então está no ápice da mineração, a cidade está crescendo vertiginosamente. Nós temos esse escravo forro e ainda não havia figura, Goiás ainda não era capitania, porque a gente está em 1739, ainda não era capitania. É uma área de exploração de minas vinculados à capitania de São Paulo de Piratininga. Havia uma figura governante naquele lugar, não era o governador, era o capitão general. Tinha um capitão que acaba falecendo. E a história, entrando aqui no livro propriamente, a história vai ser basicamente sobre a vinda de um novo capitão general, porque aquele que estava comandando o Arraial de Santana na época faleceu. Ele não aguentou aquele contexto, aquele clima, aquelas doenças. E para Goiás não ficar sem uma liderança, foi enviado aquele que seria o novo capitão general do Arraial de Santana, que é Dom Luiz Mascarenhas. Então, o nosso narrador personagem, ele vai acompanhar, então, a história é sobre isso, sobre a vinda do capitão general Dom Luiz Mascarenhas, de São Paulo de Piratininga, para o Arraial de Santana. Detalhe, nós estamos aqui, primeira metade do século XVIII. Não vem de carro, não vem de avião, vem de mula, né? Eles vão gastar ali quase 4 meses no lombo das mulas, uma comitiva, vem padre, vem o pessoal ali da infantaria, vem também esse nosso narrador personagem, que é um auxiliar de sentinela, porque ali era um terreno muito perigoso, muito cheio de indígenas, muito cheio de animais, né? Então a história vai se dar basicamente sobre isso, a vinda de Dom Luiz Mascarenhas para Goiás. Logo no início também, a gente vai saber que o capitão general faleceu, né? E aqui o narrador está nos contando isso da seguinte maneira: a ficção que não tem nada de muito extraordinário, pois a cesão e suas derivadas, com e sem tremedeira, são quisilas das mais comuns por esses ermos de água podre. Índios irados e minerais que enlouquecem. Na verdade, nem era preciso ser adivinho ou médico experimentado para bispar de logo que o tal conde, desgatado por tantas macacoas, não teria vigor para suportar o calvário arrastoso de tão longa jornada. E aqui eu queria falar de um elemento que eu achei muito legal, muito interessante. É o bom humor. O bom humor, que é uma característica, ficou claro para mim, do Edival, né? A escrita dele é muito bem-humorada, né? É uma coisa muito séria, tá falando da morte do governador geral, mas fala de macacoas. Há um outro momento que o Dom Luiz Mascarenhas está vindo, né, montado nas mulas por muitos dias. Ele chega a outro arraial,
o arraial de Meia Ponte, que depois viria a ser Pirenópolis. Ele é recebido com muita pompa, só que ele se recusa a sentar, né? E a descrição dessa cena eu achei muito interessante e engraçada. Vamos lá. Ele está aqui no meio do caminho, o nosso narrador está ali acompanhando a comitiva do futuro governador, capitão-general, e acontece o seguinte, ele chegando em Meia Ponte. Mas concitado a falar aos meia-pontenses, tendo cadeira adrede preparada diante da plateia, prefere postar-se de pé. Diz que é para ver melhor a audiência, e para que a audiência também veja melhor a sua verdade estampada nos olhos. Mas a realidade é bem outra que eu sei. É que seus fidalgos traseiros, de tão magoados que estão, já não suportam o peso do próprio corpo, nem que sobre as acomodações de pau almofadado. E isso é ao longo de toda a narrativa. Então isso dá uma leveza, né, muito bacana. E além disso, o Edival é dotado de uma linguagem muito rica, né? Como eu disse no início, a gente faz uma verdadeira imersão naquele contexto. O palavreado era o palavreado da época, né? Então eles estão vindo, a comitiva está vindo, do Dom Luiz Mascarenhas vindo para Goiás, para o Arraial de Santana. E tem um elemento também que é um problema, porque eles são homens brancos que estão invadindo o território dos indígenas. E há um receio também de serem atacados, eles vêm armados, né? E há um outro lado também, que são os indígenas caiapós. Os indígenas caiapós, e aqui a gente também vai ter noção do contexto, né? Por meio dos espíritos, o cacique, ele é avisado que haverá um novo cacique do homem branco e eles são convocados, os espíritos convocam os indígenas a guerrear, né, contra esse novo cacique, que é justamente Dom Luiz Mascarenhas. Então é muito rico também, a gente percebe que houve uma pesquisa histórica também do ponto de vista da população indígena da época, né? Em um dado momento, a gente, sabendo da história do lado dos indígenas, o narrador diz o seguinte, e aqui na verdade é uma conversa, né? Ele está contando que seria a conversa do cacique com o filho do cacique Caiapó. E para que tu saibas, estimado filho, os espíritos que revelam que os homens brancos têm novo cacique, um filho da serpente do mal. E esse cacique está a caminho do arraial da Senhora de Santana. Me dizem ainda que pode ser o fim do mundo. E para que não seja, façamos a guerra, enquanto podemos fazer. Então aqui há uma convocação para a guerra, né, por parte do cacique dos caiapós. O cacique ele vai morrer, o filho dele tem que assumir o lugar e eles vão se pintar, literalmente vão se pintar para a guerra contra o homem branco. Esse é um elemento também muito importante que dá uma atenção para a história. Além disso tudo, a gente está acompanhando essa vinda dessa comitiva. Há uma figura muito interessante, porque o nosso narrador aqui, ele é um auxiliar de sentinela, ou seja, ele não pode dormir à noite. Só que ele tem uma cobra jiboia, a messalina. Ele tem que ficar com essa cobra pelo corpo, pelo pescoço. A lógica macabra é a seguinte: ele tem que ficar segurando a cobra. Se ele afrouxar demais, ou seja, se ele dormir, a cobra o mata. Por isso ele não vai dormir. Ao mesmo tempo que ele não pode apertar demais, porque senão vai ser ele a matar a cobra. Então, ele, inclusive, nosso narrador, é conhecido ali pelos cavaleiros ali da comitiva como o homem da cobra, né? Então, é um papel muito peculiar, né? É muito assustador, inclusive. Além disso, há também, no meio dessa história, eles estão vindo pelas matas, né? A gente conhece, o Edival ele é muito bom para descrever as situações. Existiam os arraiais, entre um arraial e outro era só mato. Tinha o perigo dos bichos, a gente vai ver que ataque de onça, né? Eles quase passam fome também, porque são muitos dias de viagem.
A gente conhece um pouco daquelas pessoas também que, para fugir do quinto, esse é um elemento importante, né? O quinto, que era devido à coroa. 1/5 de tudo que era lavrado de ouro tinha que ir para a coroa. Para não ter que passar esse 1/5 para a metrópole, as pessoas se evadiam dos arraiais, os povoados, e iam garimpar solitários, né? A gente vê algumas dessas famílias, alguns são inclusive atacados por indígenas, né? Então é muito forte a questão da febre do ouro, né? E a vontade da coroa portuguesa em arrecadar, né? Tudo vai girar em torno de aumentar essa arrecadação, aumentar a fiscalização. Dom Luiz está indo para o Arraial de Santana justamente para fiscalizar melhor e mais de perto, né? A gente lá em Goiás havia, e ainda há até hoje, né, como museu, a casa de fundição, que era onde a coroa portuguesa colhia esse quinto, né? É daí que vem inclusive a expressão quinto dos infernos, né? Porque para os mineradores aquilo era terror, era o fim dos tempos, porque era muito do que eles conseguiam, tinha que ficar com a coroa. Então, há vários elementos, a escrita é muito rica, como eu disse, é uma verdadeira imersão no Goiás Colônia, né? E tem muita coisa que eu ainda não falei e não vou falar para não perder a graça, né? E o bacana que eu achei também é que, assistindo a uma entrevista do Edival, ele falou que esse aqui é o primeiro do que ele pretende seja uma trilogia. Então, essa aqui é a vinda do governador, do capitão-general para o Arraial de Santana. Um segundo seria a estadia dele no Arraial de Santana. E o terceiro livro seria o retorno de Dom Luiz Mascarenhas. Então, tomara, fico na torcida aí, para que de fato, né, brevemente a gente tenha, eu vou fazer questão de conseguir esse livro porque eu quero ler, porque de fato é um livro muito bom, é um livro relativamente pequeno, né? Se bem que a encadernação, a letra é um pouco pequena, essa edição que eu tenho aqui, mas muito bom, muito gostoso. Acima de tudo, é um livro bem escrito, né? Então fica mais uma vez aí a dica: leia Naqueles Morros Depois da Chuva, do brasileiro iporaense Edival Lourenço.